Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrado. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo lançamento do Vinícius Grossos, Não Foi Por Acaso. Já pararam pra pensar em como um segundinho, uma única escolha, por menor que seja, pode mudar todo o rumo da nossa vida? Pois é, esse livro aqui vai tratar exatamente sobre isso. Mas antes de começarmos a falar sobre ele de fato, já se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha aí embaixo, me segue nas redes sociais, a Cobra Letrada no Twitter e no Instagram. E também, se você se interessar por esse livro, que eu já adianto que tem o selo Cobra Letrada de qualidade, então vão lá conferir, comprar e tudo mais. Usa o meu link, vai estar aqui embaixo, que você ajuda muito o canal. E bom, voltando ao que interessa, esta belezura aqui. Esse vídeo, inclusive, está sendo postado antes do lançamento oficial, porque o Submarino quis me dar esse mimozinho, né? Não entendi porque eles enviaram antes, mas enfim, não estou reclamando, não é mesmo? Esse vídeo vai ser postado no dia 17 e o livro vai ser lançado oficialmente no dia 21. Mas enfim, já tenho ele aqui em mãos, inclusive autografado, né? E também veio com um marcador e um caderninho de leitura, que é pontilhado. Não vai dar pra ver no vídeo, mas enfim. Muito legalzinho os mimos. E eu não vejo a hora de acabar toda essa situação que a gente tá vivendo, né? Pra voltar a ter bienais e eventos literários, pra eu reencontrar o Vini e ele conseguir, né, autografar com o meu nomezinho e tudo mais, e a gente trocar uma ideia pessoalmente. Eu estava muito animado, ao mesmo tempo que eu tava muito indo pra esse livro sem saber o que esperar. Eu só sabia que ia ser coisa boa, mas não fazia a menor ideia do que esperar, porque eu já falei, eu não leio sinopses. Então assim, quando o Vinícius colocou nas redes sociais que ia lançar livro novo, eu fiquei, interessante, eu gostei da capa. Eu sabia que tinha um negócio ali de destino, que não ia ser algo mais voltado pro romance, que é o que ele costuma escrever. E era basicamente isso que eu sabia, mas eu sabia que eu queria muito ler, né? Então eu fui sem saber de quase nada. Eu sabia de muita pouca coisa. E foi uma ótima surpresa. Aqui a gente vai acompanhar então a história desses três personagens principais. A Helena, o Fernando e o Miguel. E eles vão, como eu falei aí no início, né? Eles, por conta de uma escolhazinha, de um instantezinho diferente, o destino vai colocar eles num elevador em que os três vão ficar ali durante algum tempo, porque o elevador vai, enfim, dar pane, né? E vai forçar com que eles fiquem ali durante algum tempo, enfim, se conhecendo e tudo mais. Quem provoca tudo isso é justamente o destino, que é quem conta essa história aqui. E a gente vai conhecendo cada um deles, né? Conforme a gente vai lendo, e a gente vai entendendo que cada um tem seus próprios problemas, tem seus próprios medos, suas próprias angústias. O Fernando, que é esse aqui, ele é um menino super rico, super mimado, só que ao mesmo tempo ele é um garoto preto, então, enfim, ele carrega toda uma bagagem aí muito grande por conta disso. Tem toda uma questão familiar que vocês precisam ler pra entender, que também, enfim, é uma problemática bastante importante aqui. O Miguel, esse aqui que tá sentado, ele é um menino gay, baiano, que foi meio que abandonado pelos pais e criado pela tia, que é lésbica, inclusive. E a gente também vai entender que ele tem um caso romântico bastante problemático, né? Eu não posso dar muitos detalhes, senão vai ser spoiler. E o legal desse livro aqui é a gente descobrir, né, aos poucos, quais são as problemáticas de cada um. E a Helena, que, por sua vez, ela é uma menina gorda que sofre bullying no colégio, que tem uma autoestima muito prejudicada por conta disso, e que acabou abrindo mão de um sonho dela, que eu também vou deixar vocês lerem, descobrirem qual é, muito por conta dessa questão da autoestima, do corpo e tudo mais. E aí, antes mesmo do livro começar, tem uma carta do Vini em que ele fala que ele passou a vida inteira dele inteira escrevendo histórias sobre, enfim, vivências pessoais dele, né? E dessa vez ele quis escrever sobre nós, sobre os leitores. Porque ele começa falando que ele começou a escrever essa história lá em 2019 e era sobre isolamento, e aí não tinha nada sobre pandemia nem nada
nada do gênero, e ele explica que ele conseguiu ver que era uma história que ia muito além da solidão, que era uma história sobre se encontrar nesse isolamento, sabe? Nesse isolamento pessoal. E é basicamente sobre isso que vai ser a história inteira, sabe? Problemas muito reais que acontecem com todo mundo, que todo mundo precisa enfrentar no dia a dia, assuntos muito corriqueiros, que a gente acha que é muito particular nosso, só que na verdade, muita gente aí compartilha das mesmas dores, ainda que cada um com suas particularidades, né? Então, isso que foi muito legal, porque assim, é um livro que teoricamente é simples, só que nas entrelinhas tem tanta complexidade, sabe? Porque ele vai abordar as relações humanas aqui de uma forma muito verossímil. Então, sabemos que nós, como seres humanos, somos muito complexos. Então, obviamente, uma história dessa vai ser muito complexa, ainda que ela seja simples, assim, no seu jeito de ser, sabe? Então, é muito legal mesmo. Eu adorei. Como eu já falei aqui, selo Cobra Letrada de qualidade. Porém, uma das coisas que eu mais amei aqui foi a progressão da história. No início, né, a gente sabe muito pouco sobre cada um. E como eu falei, é escrito pelo destino. Isso é até um ponto muito interessante, que eu acho que é um dos pontos principais aqui, que eu vou destacar. Porque a gente vai conhecendo todos eles pela perspectiva de um fenômeno, né? Como explicar o que é o destino? Não faço a menor ideia, porque o destino é o quê? É um fenômeno? É um ser sobrenatural? É um deus? Não sei. Mas basicamente é ele que rege, né, todo o mundo, toda a sociedade. E ele vai explicando pra gente que ele reuniu todos os três por um determinado motivo que a gente vai descobrir no final. Enquanto ele tá explicando a história, o background de cada um, ele vai tecendo comentários próprios, pessoais, sobre cada uma daquelas histórias. Isso é muito legal, porque tem vários comentários aqui super engraçadinhos, alguns comentários mais ácidos, enfim, algumas críticas. Então, foi muito legal essa dinâmica de escrita, sabe? E como eu falei, né, da progressão, a gente acompanha o desenvolvimento da história com capítulos alternados do presente, enquanto os três estão ali no elevador, se desentendendo bastante no início, depois conversando e tentando se entender, e logo depois vem o capítulo do passado, explicando todo o background de cada personagem, sabe? Então eu gostei demais da progressão da história, porque a gente consegue realmente entender a motivação de cada personagem, por que é assim e tudo mais. O final, o desenrolar do elevador. Obviamente, gente, que isso aqui não é nem spoiler, porque se eles estão presos num elevador, obviamente que o elevador vai, né, voltar ali à ativa e eles vão sair dali. Isso não é um spoiler, é, assim, o racional. Essa parte, esse desenrolar, eu acho que poderia ter sido escrito um pouquinho mais com calma, sabe? Eu achei que foi um pouquinho rápido demais as coisas e tinham problemáticas tão sérias, tão pesadas ali, que cada personagem se abriu e contou, que eu achei que faltou. Aliás, não faltou, mas poderia ter mais páginas pra desenrolar, sabe? Mas assim, não prejudicou em nada a leitura, foi só uma percepção que eu pensei, cara, podia ter um pouquinho mais de coisa aqui. Mas o final, o final da história mesmo é sensacional. Como eu falei, o destino é um dos pontos que eu mais amei nesse livro, se não o ponto que eu mais amei. Tipo, o Vinícius ter escolhido escrever pela perspectiva do destino foi tudo, foi tipo extremamente original e casou demais com a história e fez com que toda a história se desenvolvesse assim de uma forma muito, muito interessante e que prende, sabe, a gente, de fato. Então assim, no final eu adorei, eu fiquei realmente muito satisfeito, sabe? Apesar de, enfim, eu não vou contar nada, porque eu quero que vocês leiam e enfim, se surpreendam com o final dessa história, enfim, com toda a história. Como eu falei, esse livro oficialmente será lançado no dia 21, então se você ainda não garantiu o seu, entra aqui no link que eu vou deixar na descrição e vai lá comprar, porque vale muito, muito a pena, assim como outros livros do Vinícius. Uma percepção, inclusive, que eu tive lendo esse é que ele saiu da caixinha, sabe? Porque, como eu falei no início, ele estava muito habituado a escrever romances românticos. E dessa vez, não tem uma história amorzinho aqui nesse livro, sabe? São coisas do dia a dia de pessoas normais. Então, eu achei que ele conseguiu completamente sair da caixinha de uma forma que a gente vê uma evolução muito grande, que eu achei muito legal e que é muito interessante de ver, né? Esses autores
se desafiando a sair da zona de conforto, digamos assim, sabe? Então eu amei, eu achei que deu super certo e, enfim, eu, apesar de amar uma história que me deixe bem boiolinha, eu amei muito essa nova abordagem do Vinícius e, enfim, super recomendo, hiper, mega recomendo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo, tchau!